eu tenho essa situação, eu vou realmente estudar de maneira detalhada, né, e procurar compreender as funções de moléculas orgânicas nos seres vivos, como elas se interagem no contexto dos mecanismos mais amplos, essenciais para a manutenção da vida. Ou seja, essa visão para mim, ela tem uma conotação muito mais científica do que a anterior. A anterior é filosófica. Essa aqui não. Aqui não tem filosofia nenhuma aqui. Ou seja, quando eu pego esse quadro aqui, o mapa metabólico, eu vejo, como está escrito aqui embaixo, uma extraordinária complexidade e interdependência funcional. Se você realmente puder ver esse quadro em detalhes, ver os vários mecanismos, as várias funções interagindo de maneira perfeita e harmônica, eu não vou procurar, segundo realmente aquilo que é feito pelos evolucionistas, de construir uma sequência de etapas. Qual que eu vou escolher? O que ocorreu primeiro aqui? E depois qual o segundo? E procurar criar uma linha de raciocínio, partindo de algumas substâncias mais simples, para chegar nesse quadro aqui. Isso é científico? Não. O que é científico é procurar entender isso aqui, procurar ver como isso aqui se interliga, não é? E as funções realmente geradas a partir dessas moléculas, dessas substâncias que interagem. Qual é o efeito disso no metabolismo humano? Não é? Isso é importante para descobrir, inclusive, uma solução para algumas enfermidades. Então, eu vejo que esse quadro é estudado na visão criacionista de maneira muito mais profunda e de maneira, eu diria, científica, muito mais apropriada. Não é? Então, perceberam a diferença? Como o cientista ele vai ter um encaminhamento diferente, um direcionamento diferente, se ele vai realmente para um campo, uma cosmovisão, ou em outra. Ele vai ser influenciado, de certa forma. Né? Vamos agora, então, ao modelo 3, no campo da evolução, geocronologia padrão. O que ocorre aqui é um total desprezo pela tafonomia. O que é tafonomia? Tafonomia, tafo, sepultura, né? Nomia, normas, regras, ou seja, o que estuda a tafonomia? É um ramo da paleontologia que procura identificar a causa mortes de um fóssil, por que ele morreu, e quais foram as condições realmente que ocorreram ambientais para que ele fosse preservado e estivesse hoje muito bem conservado como um fóssil. Né? Esse estudo é desprezado, eu vou mostrar exatamente o que ocorre. Não é? Vamos aumentar aqui esse quadro explicativo. No estudo dos processos formadores das rochas, de acordo com a geologia convencional ou evolucionista, a idade radiométrica ou geocronologia padrão prevalecerá, conferindo extrema nitidão, milhões de anos, aos processos de formação das rochas sedimentares, com o seu correspondente conteúdo fóssil, semelhantemente ao verificado nos atuais fenômenos geológicos ordinários, ou seja, aqueles fenômenos que ocorrem lentamente hoje, não catastróficos. Será que um rio levando sedimento para o mar, a foz do rio Amazonas, o rio Mississippi, irá formar camadas com fósseis daqui a milhões de anos? Certamente que não. É só você ir lá e perfurar o que está lá, você vai encontrar radiolários, foraminíferos e algumas coisas realmente minúsculas que foram preservadas lá. Fósseis de peixes e outros invertebrados de maior porte, em fases iniciais, intermediárias de fossilização, você não vai encontrar. Alguma coisa ocorreu no passado que não ocorre hoje. Mas aqui existe toda essa racionalização. Segundo a evolução, isso deve ter acontecido. Não é? Então, esse exemplo é bastante claro. Você está aqui nesse afloramento onde eu tive oportunidade de conhecer, né? Museu Nacional de Dinossauros dos Estados Unidos. Então, você vê os fósseis, como eles são encontrados na rocha. Tem um pedaço aqui imenso de fêmur e outros ossos espalhados num barranco. O museu foi construído em cima do afloramento, então você vê realmente os fósseis, como eles são encontrados na natureza. E boa parte está desarticulado, né? Alguns estão mais completos, mais bem preservados, mas eu vou mostrar claramente que, em vez de o cientista evolucionista procurar entender como esses fósseis realmente foram parar aí, quais foram as causas que levaram realmente ele estar na rocha como ele está, sabe o que é feito? Isso aqui, ó. Eu olho para cá, passo por cima da tafonomia e vou imaginar cenários. Vivendo calmamente, tranquilamente. Esse cenário é catastrófico. Não tem nada a ver com isso. Bom, aqui tem vegetações, plantas de vários tipos. Se esses animais viveram aqui onde eles estão,
Então, as plantas deviam estar aqui preservadas, fossilizadas. São ecossistemas incompletos. Eu não encontro realmente fósseis, material vegetal silicificado, fossilizado ou carbonificado, ou seja, carvão aqui, associado à vegetação que existia nesse ambiente. Esse ambiente é puramente hipotético, imaginativo. Como eu vou tirar esse cenário a partir disso aqui? Eu devia ter algo diferente. Então, eu fico nesse cenário, e os filmes aparecem aí, imaginando, não é? Até o comportamento detalhado desses animais. Eu não vou questionar a forma geral deles. Se parece muito com aquilo que eles foram realmente. Os achados de dinossauros, especificamente aqui no exemplo, foram encontrados muito bem preservados, com órgãos internos preservados, com a pele preservada. Então, eu creio que essa reconstituição desses animais, realmente, pode ser fidedigna. Agora, esse ambiente, extrair esse quadro a partir desse afloramento, eu confesso que deixa a desejar. A tafonomia está sendo desprezada. Bom, vamos para a outra visão, a visão não evolucionista, a formação Santana, né? Onde tem inclusive dinossauros, né? Tanto répteis terrestres como répteis alados foram encontrados na formação Santana. Agora, notem a descrição do contexto científico de um cientista criacionista no campo da geologia. A concepção catastrófica da coluna geológica promoverá a identificação de muitas evidências nas rochas fanerozoicas. Quando eu falo em rochas fanerozoicas, eu vou explicar isso mais à frente. Faneros, lisívio, zoico, vida, ou seja, rochas que contêm seres fossilizados. Né? Então, são as rochas com fósseis, do Cambriano até o recente. Né? Essas evidências apontam para eventos pretéritos rápidos e contínuos, dias, semanas e meses. Os milhões de anos, nós vamos ver, realmente nas aulas aqui para frente, eles estão presentes. Você, quando vê realmente as rochas dos fósseis e vê algo parecido que ocorre hoje, ou seja, eventos catastróficos atuais, você consegue perceber realmente que os milhões de anos desaparecem. A formação Santana destaca-se como um exemplo notável de evento catastrófico pretérito compatível com os atuais fenômenos, desastres geológicos extraordinários, não ordinários. Não? Catástrofes geológicas atuais pode constituir uma chave para o passado. Nós vamos falar sobre isso mais tarde. Então, o mesmo afloramento, como um cientista não evolucionista, como um geólogo realmente que olha esse afloramento, eu não vou pular realmente, passar por cima da tafonomia. Ou seja, nessa visão criacionista, existe uma valorização da tafonomia. Ou seja, nós percebemos que houve uma mortandade em massa. Os animais que aqui estão morreram de maneira catastrófica, em grande quantidade. Então, qual o cenário que eu imagino que ocorreu antes disso acontecer? É esse aqui, ó. Eles estão vivendo tranquilamente, comendo, sobrevivendo num ecossistema, alguns são carnívoros, outros herbívoros, não. Isso aqui reflete um ambiente de soterramento. Soterramento contínuo, sucessivo, de animais, e que foram transportados de um lugar para outro. Né? Então, esse cenário que vem à mente. Isso aqui é muito mais fiel ao que eu vejo aqui do que aquela realmente conclusão obtida daquele cenário, daqueles ecossistemas que nós verificamos na visão evolucionista. Isso aqui realmente é muito mais factível, está muito mais próximo do real. Isso é mais próximo disso aqui do que aquele cenário. Agora, o que existia antes desse cenário fica muito conjectural. O que eu posso realmente, numa visão do passado, me aproximar exatamente isso. Bem, então aí estão os 4 modelos. Ao olhar esses dois, na biologia e na geologia, segundo a visão evolucionista, e ao olhar o 2 e o 4, na visão criacionista, eu percebo claramente uma superioridade inquestionável dos modelos criacionistas. Isso está